A nossa mente é uma ferramenta incrível, capaz de criar, de inovar, de resolver problemas que parecem impossíveis. Mas e quando essa mesma ferramenta poderosa se volta contra nós? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos entender como os nossos próprios pensamentos podem acabar se tornando a nossa principal fonte de angústia e de estresse. Para começar a entender isso, essa analogia é perfeita. Imagina só, uma televisão que nunca desliga. Fica ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana e o pior, sem controle remoto. Ela fica ali, exibindo sem parar um programa atrás do outro. Tem drama sobre o passado, filme de terror sobre o futuro, comerciais repetitivos sobre as mesmas preocupações. É claro que um bombardeio desses acaba deixando a gente completamente exausto, com aquela sensação de que perdemos o controle de tudo. Então, para a gente entender a raiz desse problema, a gente precisa olhar para uma coisa: o sistema de alarme natural da nossa mente. Ele foi feito para nos proteger. O problema é que, às vezes, esse alarme fica sensível demais. Esse sistema reativo, na verdade, é uma herança da nossa evolução. Foi ele que garantiu a nossa sobrevivência lá atrás, diante de perigos reais de predadores. O ponto é que, hoje em dia, no mundo moderno, esse sistema pode ser acionado não por uma ameaça física, mas por um simples pensamento. Um pensamento sobre uma conta para pagar ou sobre uma reunião no trabalho. E a mente trata essa ideia abstrata como se fosse um perigo real, um perigo iminente. E aqui está um ponto crucial. O pensamento em si não é o inimigo. Muito pelo contrário, ele é essencial. O problema de verdade começa quando a mente fica dominada por aqueles pensamentos repetitivos, negativos, que não levam a solução nenhuma, sabe? São eles que disparam o nosso alarme interno sem a menor necessidade. Agora, a gente entra numa distinção que é fundamental. É que a nossa mente, muitas vezes, não consegue diferenciar um perigo que está acontecendo de verdade, agora, de um perigo que a gente só está imaginando que pode acontecer no futuro. E o mais curioso disso tudo é que, para o nosso corpo, a reação física pode ser exatamente a mesma. O coração acelera, a adrenalina sobe, tanto diante de um risco real, quanto de um risco que só existe na nossa cabeça. A grande diferença é que a ameaça real exige uma ação, uma resposta imediata. Já a preocupação, ela nos prende num ciclo de ansiedade sobre algo que talvez nunca nem chegue a acontecer. Essa frase resume a situação perfeitamente. Pensa num caçador que ouve um barulhinho no mato e já atira, sem nem ver o que é. Ele gasta energia, gasta munição, para no fim descobrir que era só um bicho inofensivo. A nossa mente faz algo bem parecido. Ela trata cada preocupação que aparece como uma crise enorme que precisa ser resolvida na hora. Isso gera um desgaste físico e mental gigantesco. É assim que se forma um verdadeiro círculo vicioso. Um simples pensamento de preocupação aparece. Aí, o corpo já reage com medo, com ansiedade. Essa sensação de medo faz a mente repetir ainda mais aquele pensamento, numa tentativa de resolver o problema. E quanto mais isso se repete, mais forte fica a conexão no nosso cérebro entre aquele pensamento e a sensação de perigo. Uma preocupação que era pequena vira um padrão dominante. E claro, todo esse ciclo mental não fica só na cabeça, né? Ele tem consequências físicas bem reais. Ele mantém o nosso corpo num estado de prontidão constante, como se o perigo estivesse sempre ali, na esquina. Quando o nosso sistema de luta ou fuga é ativado sem parar por causa de pensamentos, o corpo paga um preço alto. O coração fica acelerado, a respiração curta, os músculos tensos, fica quase impossível relaxar. Isso leva a um desgaste profundo, que não é só um cansaço físico, é uma exaustão que afeta a nossa energia mental, sabe? Aquele cansaço na alma, que drena nosso equilíbrio emocional. E no fim do dia, essa prontidão toda não nos torna mais seguros. Muito pelo contrário, ela acaba com a nossa energia, dificulta a nossa concentração e, ironicamente, nos leva a uma sensação ainda maior de perda de controle sobre a nossa própria mente. Bom, a nossa reação mais natural quando surge um pensamento indesejado é tentar lutar contra ele, tentar expulsar ele da cabeça. Só que essa abordagem, ela nos leva a um resultado bem diferente do esperado. A lógica parece simples. Se tem um problema, a gente ataca ele de frente. Mas quando o assunto são os nossos pensamentos, essa estratégia pode ter justamente o efeito contrário. Pois é. Quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa, mais forte essa coisa fica na nossa mente. Esse é o grande paradoxo do controle mental. É só fazer um pequeno exercício mental. A instrução é bem clara.
Por um instante, é preciso tentar, com toda a força, não pensar numa girafa vermelha de óculos escuros. Evitar a todo custo criar essa imagem na mente. É uma tarefa quase impossível, né? Porque para obedecer à ordem de não pensar na tal da girafa, a mente precisa primeiro fazer o quê? Acessar o conceito de girafa vermelha com óculos escuros. E pronto. Nesse exato momento, a batalha contra o pensamento já foi perdida. Ele já foi criado. Então, se lutar contra os pensamentos não funciona, qual é a alternativa? Bom, a alternativa é mudar completamente a nossa relação com eles. Em vez de lutar, a gente pode aprender a simplesmente observar. É aqui que entra uma capacidade fundamental, a autoobservação. O que é isso? É a habilidade de dar um passo para trás e olhar para os pensamentos como eles são, eventos mentais que vêm e que vão. É parar de se identificar com eles como se fossem a verdade absoluta sobre tudo. A ideia é exatamente essa. É como deixar de ser o protagonista que é arrastado pela tempestade de pensamentos e se tornar o telespectador, que assiste a tempestade de um lugar seguro. Só essa mudança de perspectiva já é transformadora. É nesse pequeno espaço, nessa pausa que a observação cria, que a gente encontra a liberdade. A liberdade de não reagir no automático. O pensamento de preocupação pode até surgir, mas com essa observação surge também a escolha de não embarcar nele, de não alimentar aquele velho ciclo do medo. E essa, no fundo, é a reflexão final. A verdadeira segurança emocional não vem de ter uma mente vazia, livre de pensamentos negativos, isso é impossível. Ela vem da sabedoria de reconhecer os pensamentos pelo que eles são, apenas eventos mentais passageiros e não fatos concretos. É com esse discernimento que a gente recupera a calma e a clareza para navegar no nosso próprio mundo interior.